Nós estamos aqui hoje em mais um Papo Fácil. Hoje eu estou com o Nica Faustino, ele é diretor comercial e fundador da New Wave Apps. Nica, que conversa legal, que histórias bacanas você me contou. Não vejo a hora da gente compartilhar isso tudo que a gente já conversou com quem está nos vendo. Obrigado por me atender, a gente poder conversar em algum lugar no mundo, né? Então tem muita história para contar. Temos. E muitíssimo obrigado, Xandó, por me trazer aí no seu canal Papo Fácil, que eu sou um big fã. Então vamos lá, vamos bater um papo fácil aqui. Com certeza. Será muito fácil. Conta um pouquinho para mim, Nica. Primeiro, de onde você fala, por quê? Porque você, como já me disse, você está no mundo, você não está num único lugar. Mas para até a gente chegar na New Wave, você tem uma história muito interessante. Você foi desenvolvedor e desde muito cedo. Conta um pouquinho dessa história, que isso é muito importante, muito legal. Ah, bacana, como sim. Eu sou brasileiro, né? Nasci em São Paulo e hoje eu estou falando da Inglaterra, uma cidade chamada Bristol, fica 2 horas a oeste de Londres e fica 40 minutos do país de Gales, aqui do ladinho, Tá. tá? Agora, em história pessoal e como que chegou, vamos ver, né? Tentar resumir 40 anos de história é difícil, né, Jornal? Mas vamos lá. Acho que o que te interessou, assim, que nós estávamos conversando, é o fato que desde 8 anos de idade eu tinha descoberto que eu queria ser programador de computador, né? E como É. eu descobri isso foi uma coisa assim meio pessoal, meio legal, que todo final de semana meus pais nos levavam para ir almoçar na casa da avó, né, da mãe da minha mãe, que nós Uhum. chamamos de, né? Um dia ela vai assistir essa entrevista aqui, ela ainda está viva e vai curtir. E, e daí nós pegávamos o meu pai do meu pai e íamos para casa da Bisa. E nessa daí tinha uma prima da minha mãe, que também de vez em quando ia lá, e o namorado dela, o Marcos, era um programador de computador. E ele trazia nas malas dele, na pastinha oficial dele, trazia aquelas impressões, né, de impressora As matricial. Lembra? listagens. Nossa, listagem, aquela a linha branca, linha verde, linha branca, linha verde. E ele trazia a programação COBOL. E ele me falou, e eu, curioso, né, um menino jovem aí, curioso, falei, o que é isso aqui, Marcos? Ele falou, é um programa de computador. A minha resposta foi, o que é um computador? Daí ele falou, deixa eu te mostrar. E dessa daí a gente Começou do zero mesmo, né? comecei do zero mesmo, cara, assim, não tinha a mínima ideia, né? E aí passaram, assim, alguns anos, esse sonho de ser programador de computador nasceu naquela criança, e aí eu tinha o quê? Uns 15 anos, o meu pai sabia que era o meu desejo, né? Começou a me colocar em cursos e tudo mais. E aí um dia meu pai falou, olha, filhão, eu tenho o meu amigo, o Ricardo Vestic, quem sabe um dia também assiste esse videozinho aqui, e, e eu tenho uma posição lá para você, envolve computador, né? Você não quer ser programador? Você tem que começar em algum lugar. Falou, tá legal. Mas eu estudava de manhã, né? E incluía ter que estudar à noite. Então eu falei com a minha mãe, falei com meu pai, aquela discussão família toda, e acabou que eu entrei nessa empresa e eu era digitador. Ou seja, eu tinha um computador na frente, mas eu só digitava É. as pedidinhos de comando, né? Mas nessa daí eu conheci uma pessoa muito interessante, que é muito influente na minha vida também, o Paulo Akira. E o Paulo Akira era um analista de software, e foi ali realmente que eu comecei a programar de verdade. O Paulo Akira me tomou nas suas asas, digamos assim, como o seu prodígio, né? E falou, Nica, eu vou te Uhum. ensinar isso Proteger. aqui. Poxa, cara, aprendi muito com esse cara e tem muita história ali. Mas acho que assim, daqueles 8 anos para ser programador veio dali. Aí o outro segundo sonho era morar nos Estados Unidos, né? Você estava me perguntando como é que eu cheguei à Inglaterra e tal. Daí com 22 anos, tivemos um... Daí eu comecei a ser programador, né? Trabalhei no Brasil como programador e tudo mais. Daí eu fui numa feira, no Hotel Monfarrege, em São Paulo, acho que é, né? Na Sim. Paulista ali. E era aquelas coisas assim, Xandó, custa US$ 3.000 para aparecer, entendeu? Para bancar. E meu chefe recebeu um convite, ele falou, Nica, você não quer ir? Eu falei, se eu quero, é lógico que eu quero, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Ele falou, não, eu te patrocínio, não pagar, mas eu tiro, sei lá, US$ 100 por mês do seu salário, pelos próximos 20 anos da sua vida. Era molecão, né? Aí eu fui, cara, e eu conheci os americanos que, na verdade, me trouxeram para os Estados Unidos para ser programador de computador nos Estados Unidos, tá? E essa sonho foi, tipo, era 16 de julho de 95 foi quando eu saí do Brasil para mudar para os Estados Unidos para ser programador de computador nos Estados Unidos. Então, dali eu conheci muitas pessoas, passando assim mais uns 10 anos,
E essa empresa que eu estava, que era a Install Shields, até eu te contei a história, né? Me mandaram o Sim. bilhete aéreo, né, da entrevista. Imagina, cara. Um molecão de 24 anos recebeu um bilhete aéreo dos Estados Unidos, de Houston, né, para Chicago, para fazer entrevista. Chegou lá É. no aeroporto, né, aquela placa, né, Senhor Faustino. Chega lá, vai entrar no táxi, cara, uma Que limusine, cara, chique. uma limusine, aquele coisa de filme, cara. Eu falei, não, os caras estão É. abusando, né? E aí eu trabalhei na Install Shields, que é aquela empresa que faz o software de instalação, né? É. Por vários anos. E aí que eu cheguei em Bristol, tá? Você perguntando como é que eu saí do Brasil para passar pelos Estados Unidos para chegar em Bristol, foi toda essa história aí. E mais 10 anos aí, estando trabalhando por aqui, nós vendemos uma empresa de videoconferência em 2017, e nessa história aí a gente começou a pensar o que nós vamos fazer, né? E aí vem uma parte da nossa história, da nossa cabeça, que é chega a um ponto na sua vida que você quer fazer, você quer trabalhar com as pessoas que você quer trabalhar, você quer fazer o que você quer fazer, você quer ajudar o mundo a ser um mundo melhor, né? Não sei se é o midlife crisis ou o que foi que deu na cabeça, mas foi aí que nós fundamos a New Wave Apps, né? Em 14 de dezembro de 2016. Não, essa trajetória é muito interessante, porque aí, você vê, a empresa tem quantos anos? Está fazendo Vai fazer 4 anos agora no finalzinho do ano. 4 anos. Em 4 anos, vocês pegaram pela proa um momento, né, do que é o que muitas pessoas usam, o atual buzzword da transformação digital, mas de fato, primeiro precisa saber o que é isso, né? Nem todo mundo sabe. E vocês, na minha opinião, foram bastante felizes que vocês focaram em alguns pontos específicos e estão de fato conseguindo fazer isso. Então, conta um pouquinho qual é o seu conceito de transformação digital e como é que vocês conseguiram chegar a criar soluções que de maneira concreta ajudam a isso. Ah, bacana. Acho que como você falou, né, a transformação digital é um termo que está quase já massacrado pelo mercado, né? E o mercado é bom nisso, né? No momento que um termo é massacrado, eles criam um novo termo, ninguém entende o que é, daí você vai ver, né? Nós que já vivemos um pouquinho, você vai ver isso daí já existia lá em 1942, de repente já existia em 1800, já existia no tempo dos gregos, né? A história se... Mas acho que a transformação digital, a definição depende de quem você pergunta. Então, na nossa jornada, né, de criar a New Wave Apps e impactar isso de forma real, nós fomos olhando as definições que existiam no mercado. Então, se você perguntar para uma empresa de facilities, né, seja uma JLL, seja uma CBRE e tal, eles vão falar, olha, a transformação digital está baseada no Internet of Things, né, no IoT, Internet das Coisas, e está relacionada a colocar bastante gente, o maior número possível de pessoas, no menor número possível de espaço. Porque você está otimizando o espaço, está ganhando bastante dinheiro, paga pouco aluguel, põe bastante pessoas, todo mundo se trabalha junto e tudo mais. Agora, se você sair de facilities e for para uma empresa de consultoria, seja Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Gartner, essa galera já fala diferente. Não, transformação digital é a inovação dos processos, a melhoria dos processos. Tem que ser baseado no Machine Learning e Artificial Intelligence, né? O ML, AI, né? É mais um buzzword. Se você for para as pessoas de Build Management System, por exemplo, Johnson Controls International, Schneider, essas pessoas falam, não, transformação digital tem que ser em relação à automação dos prédios. Né? Você chegou ali, você foi mudado para um prédio, você não coloca mais a mão em nada, você sabe que o Nika está no terceiro andar, você passa o seu telefone no QR Code ali, o elevador já te pede para o terceiro andar, você chegou no terceiro andar, seu telefone já te mostra a setinha luminosa onde é que você chega. E, finalmente, chegando no pessoal de videoconferência, que eu trabalhei por vários anos também, antes da New Wave Apps, e tinha uma empresa de videoconferência, que vendemos em setembro de 2017. Né? E nessa empresa, você falando em transformação digital, é em relação à videoconferência, né? A videoconferência, telemedicina, você trabalhar de casa, não ter que viajar e tudo mais. Então, o que nós aprendemos de todas essas definições, e agora vai ser assim, talvez uma definição meio Nika e meio New Wave Apps, é que a transformação digital é uma combinação entre os processos, a utilização de tecnologia para que automatizem as coisas, e tem um impacto no espaço de trabalho para o benefício das pessoas. Então, é o processo, a automação de tecnologia no espaço de trabalho para o benefício das pessoas. É isso que nós criamos dentro da New Wave Apps com a solução chamada New Wave Scheduler, que é uma solução inteligente de agendamento e tem muito a ver aí, como nós vamos explorar um pouquinho nessa parte de coronavírus, de volta ao escritório e tudo mais.
É. Então, esse exemplo muito interessante como isso se desenvolveu dentro da New Wave, porque vocês, de uma certa forma, se anteciparam ou quase que foram capazes de prever alguma coisa que ia acontecer. Claro que ninguém prevê o coronavírus, mas vocês prepararam ou criaram uma solução que vai ser, já era interessante, agora no retorno à normalidade ou o novo normal, ela vai ser extremamente estratégica do ponto de vista de produtividade e custo. Então, conta um pouquinho mais do que se fundamenta essa solução do Scheduler, porque, como eu disse, ela já vinha sendo interessante e agora me parece que ela vai ser mais interessante. Sim, eu imagino no nosso papo inicial aqui, nós falamos que a transformação digital foi acelerada, né? O coronavírus acelerou a transformação digital, talvez uma geração, né? As pessoas falam, não, É, acelerou, não, não, não. A gente cortou 20 anos, 30 anos de morosidade, de eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Porque o exemplo que nós discutimos antes, as pessoas que não podiam trabalhar de casa, os empregadores que não queriam que as pessoas... No momento que você não teve escolha, isso daí se acelerou, né? E o ser humano é muito capaz de se adaptar no momento que ele necessita, tá? Então, falando um pouquinho do New Scheduler, o que nós fazemos é criar um digital twin um irmão digital do prédio físico, tá? E nesse digital twin você consegue colocar parâmetros, por exemplo, dizendo que temos um prédio de 17 andares e cada andar tem 60 espaços de trabalho. Com o coronavírus, o novo normal, 60 pessoas não vão poder entrar naquele espaço. As carreiras, as fileiras perto da porta não vão estar utilizadas, porque as pessoas têm que passar, vai que tem uma tosse, tem uma coisa que não contagia as primeiras pessoas. Algumas pessoas não vão poder vir ao escritório, muita coisa de rodízio, né? Esse grupo de pessoas do comercial vai vir na segunda e na quarta. Esse grupo técnico vai vir na terça e na quinta. Essa parte do prédio vai estar fechada na quarta. Depois que você agendou e utilizou um espaço de trabalho, uma mesa de trabalho, já se lançou automaticamente um job para o pessoal de facilities para que a mesa seja sanitizada, limpa, esterilizada. Essa mesa não deve estar disponível até que esse processo seja feito. E com claro. isso, você olha todos os relatórios, todas as informações que nós podemos dar, e você acaba tendo um twin digital com a segurança e a saúde das pessoas em primeira mão. Então, os clientes que temos e as pessoas que conversamos, é este o que trazemos. E de uma forma ou de outra, não foi por azar, por acaso, é a evolução do ser humano. Nós também estamos adaptando o New Wave Scheduler para a realidade de volta ao novo normal. É. Sabe que você me contava antes, infelizmente nós não podemos citar nomes dos seus clientes, e também no meu caso, eu como consultor de TI, que também sou, um dos meus clientes já me falou, eles têm 3 escritórios físicos muito próximos, praticamente na mesma rua, que já no retorno já está previsto, devolverão um, porque eles perceberam que com essa forma de trabalho, esse pulo de geração, e de fato a gente pulou pelo menos uma geração, ou 20 anos, né, na, tanto na proficiência do trabalho remoto, quanto da queda do preconceito. Também havia preconceito. Então, você tem o seu caso que você contou, e agora eu estou contando esse. A empresa com 3 sedes vai voltar a ter 2 exatamente porque vão trabalhar nessa forma de rodízio, que é exatamente a proposta, uma das propostas dessa solução de vocês para auxiliar isso. Por isso que eu disse que vocês se anteciparam. Vocês não sabiam que isso ia acontecer, mas agora vai ser super valioso isso, né? Sim, com certeza. Às vezes, dependendo das conversas, né, o pessoal fala qual que é o tamanho do mercado para vocês. Antes tinham estudos feitos e tal, né? Hoje em dia, esses estudos não existem, né? Ou seja, está sendo formado agora. Né? É uma coisa que todas as empresas, que mesmo outras que não estavam tão interessadas em agendamento inteligente e tudo, hoje, na hora que você fala que a solução te permite a habilitação de distanciamento social para o benefício do usuário e a saúde do usuário, o tema está em RH, o tema está em Facilities, o tema está na board, está nas reuniões de CXO, né? E então, para a gente, de uma forma ou de outra, como você mencionou, foi uma aceleração assim profunda e é gostoso viver essa fase, né? Numa empresa jovem que é a New Wave de 4 anos aí em dezembro, né? Então é uma fase que todos os colaboradores nossos aí estão
se divertindo. Estamos trabalhando duro, mas estamos se divertindo bastante nessa nossa jornada também. É. Olha, foi realmente surpreendente a gente poder falar sobre esse tema. A gente tem muita, mas muita coisa a mais ainda para falar. Mas eu queria te fazer uma última colocação. Vocês têm a munição para essa nova forma de trabalho. Então, do ponto de vista de vocês, vocês já estão nesse contexto. Você vê, de uma forma geral, que as empresas também, de fato, perderam o medo, elas vão poder abraçar essa forma de trabalho, a gente vai ter como consequência, brinquei com você, a transformação digital, quem é mais forte, o CEO, o CIO ou o coronavírus? No caso, o corona obrigou a gente a ir para essa. Você vê que, de fato, as empresas vão abraçar isso? Uma forma comercial, eu espero que sim, porque a nossa empresa está baseada nisso. De uma forma pessoal, eu acredito que vai demorar um pouco mais do que as pessoas imaginam, né? Por exemplo, muitas empresas que nós conversamos no momento, eles falam entre 15% e 20% das pessoas voltarem à empresa por 2, 3 meses, ter os dados de utilização, ter os dados de infecção, fazer o tracking, né, das pessoas que talvez fiquem doentes e tal. Aí sim ter um estudo para que mostre e demonstre para os 80% das pessoas que estão em casa ainda, para que venha a segunda fase, que venha a segunda onda de volta ao escritório. Então, eu imagino que esse processo de transição deva demorar aí entre 6 meses e 1 ano. E mesmo que venha uma vacina, né, a Xandó, outro dia, nesse período de lockdown que nós temos também aqui na Inglaterra, eu saí 3 vezes. Eu fui buscar uns remédios para minha esposa, tive que ir, não tinha outro jeito. E eu estava na fila, né, respeitando a distância social, e uma mulher que estava na minha frente estava com medo de aproximação, não comigo, com todo mundo que passava perto dela, ela dava 2 passinhos para a direita. Eu estava olhando no meu telefone, dei um passinho meio para frente, ela já dava 2 passinhos para a esquerda. A pessoa da frente dava uma respirada assim, ela já dava um passinho para trás. Ou seja, a pessoa estava como se fosse paranoica, mas com razão. Traumatizado. Então eu imagino que as empresas que cuidam realmente de seus empregados não vão forçá-los a voltar. Então vai ser uma volta morosa, vai ser uma volta por fases, e o legal disso tudo é que a solução que nós temos com o Wave Scheduler permite que isso seja feito de uma forma consciente, de uma forma respeitosa, de uma forma que as pessoas realmente possam observar as medidas de saúde e de segurança. Então nós estamos aí nessa jornada junto com muitos clientes no momento. E vocês, para a gente, como um comentário final, e vocês querendo sempre trazer aquele grau de surpresa, da boa surpresa para os clientes, que é até um aspecto que vocês estão trabalhando na cultura da organização. Como é que é? Você citou para mim o nome, conta rapidamente essa história. Conto. Nós temos 3 pontos na nossa cultura que estamos criando. Uma é que todos os clientes e parceiros têm que se sentir VIP, ou seja, Very Important Persons, né, com um tratamento super bacana. O segundo tema, que é o que você está perguntando, é uma palavra japonesa que se chama omotenashi. E omotenashi é a mágica de servir ao seu cliente antecipando as necessidades deles, que é o wow factor, né? Você compra uma coisa, você não está esperando aquele extra, e aquele extra vem de uma forma que você fala, não, o pessoal da New Wave está fazendo uma coisa muito, muito interessante. Então, nesse segundo ponto da nossa cultura, é uma coisa que realmente muitas empresas já começam a perceber, que nós estamos indo além do necessário, antecipando as suas necessidades, seja no jeito que nós trabalhamos com eles, seja na funcionalidade da ferramenta, ou seja aí na forma que nós apresentamos coisas comerciais e técnicas. Então, agradeço muito, Xandó, esse papo fácil, agradeço e espero que muita gente desfrute esse papo dinâmico e gostaria de te propor, a próxima vez e quando voltar um pouco aos normais e nós formos ao Brasil, você vier à Europa, que tenhamos mais um papo fácil presencialmente. Será um prazeraço. Muito obrigado. Nossa, com certeza, não vejo, realmente eu já ia te propor, eu já ia te intimar, eu já ia me convidar para uma próxima conversa. Se demorar demais, ele pode ser remoto de novo, não tem problema, mas se eu puder ir para a Inglaterra, eventualmente já fui para alguns eventos, ou você estiver em São Paulo, vamos conversar de novo, tá? Compromisso marcado. Perfeito. Muitíssimo obrigado, Xandó. Valeu mesmo. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com o Nica Faustino. Ele é diretor comercial da New Wave e fundador. Nica, fica seguro em casa. Muito obrigado. A conversa foi sensacional e até a próxima.
Obrigado, Xandão. Até mais. Tchau, tchau.